Oi, pessoal. Vamos para mais um podcast da Andipet. Muito feliz de poder participar, de ter essa troca. Bom, para você distribuidor, hoje está imperdível, não pode deixar de assistir. Nós vamos falar de uma ferramenta que é essencial para o nosso negócio. Bom, Priscila, estou aqui com meu parceiro e presidente da Andipet, Diego. Obrigado, Pri. Mais um, né? Mais Vambora. um. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitando aqui para pedir para que todos, né, se engajem nesse projeto, recomendem para parceiros distribuidores, principalmente os que ainda não são associados, que façam o convite para se filiarem. Isso é muito importante para que a Andipet ganhe corpo, ganhe respeito, né, no mercado. E um dos nossos propósitos é justamente esse, né? A gente tem usado muito esse podcast para desenvolver pequeno e médio varejo, que é o nosso sustento, né? A gente vive desses clientes. Então, talvez seja hoje o nosso principal propósito, né? Sempre assim, a máxima. Por ter tanto contato com distribuidores e entender das dores, ela desenvolve ferramenta para tampar esse buraco ali, aquela carência, né, do nosso setor. Eu recebi várias empresas de tecnologia que já me ofereceram ferramentas. Eu falei, cara, a gente não usa isso não vai dar certo. Vendedor não vai usar, não vai replicar, etc. E a Márcia é muito assertiva, assim, né? Por isso que eu tenho colocado todas as minhas ferramentas, né, do que E vocês eu tenho proporcionam. certeza que de tudo que a Máxima hoje te oferta, você ainda não consegue usar tudo, né? É muita coisa, É muita gente. coisa. É muita coisa. Na maioria das vezes, quando a gente visita um cliente, por mais que você faça divulgação, a gente não consegue acompanhar tudo. Isso é natural, né? É tanta informação que a gente recebe hoje de diversas fontes, de diversos sistemas, mas eu acho que eu acredito, né, nisso que você falou, de que a Máxima, ela nasceu do segmento de distribuição, né? Então, ela consegue falar uma linguagem que conecta realmente com o segmento. E não é só ter nascido, é acompanhar, porque vai mudando, né? Sim, vai evoluindo. Empresa que era 5 anos atrás, eu já não uso várias coisas, a gente sempre vem se adaptando para novas realidades. Sim. Então, esse momento, né, você está sempre com os distribuidores, naquele ambiente de networking, trocando. Puxa, eu queria tanto uma ferramenta assim, assim, assada, ela, pau, ó, já pensa, às vezes não tem, né, mas isso vai para desenvolvimento. Legal. Manusa, a Máxima hoje ela tem mais de 1.100 clientes aí em todo o Brasil, né? Isso. Para o setor de distribuição, assim, o que vocês, como empresa, enxergam que é o maior desafio, né, para o distribuidor e como que a Máxima hoje consegue suprir, atender essa necessidade, ajudar nesse desafio? Bacana. A Máxima, ela realmente hoje ela é líder no mercado de distribuição, né? A gente conquistou, inclusive, o ranking aí da BAD já há muitos anos e a gente vem se mantendo nesse ranking, né? Como a melhor solução aí voltada para a força de vendas no segmento. Parabéns, né? Não é fácil, né, gente? Se manter aí, se nossa, dedicar. não, Inclusive, hoje é não. aniversário da Máxima. Parabéns, Hoje vai dobrado. ter uma festa lá. Mas o que acontece? A primeira coisa, quando a gente olha para... Antes de falar de ferramenta, né, a gente tem que entender que é um mercado extremamente pressionado por a questão de preço, regulação, né, e competitividade. Então, você sofre uma pressão da indústria, pressão dos concorrentes, e trazer ferramentas que te ajudem, né, a tomar decisões mais rápidas, a fazer com que o seu vendedor seja mais competitivo lá na ponta, que o seu gerente tenha dados confiáveis e assertivos, né, que possam tomar decisões rápidas, inclusive, durante ali uma venda, por exemplo, ali no PDV, isso faz um grande diferencial. Mas quando a gente olha para a transformação digital, eu acredito que não é só o sistema, para mim são 3 pilares. Você tem a questão da tecnologia, que a Máxima consegue te ajudar bastante, a capacitação importantíssima no segmento, e isso também a gente sempre foi muito forte, sempre foi um diferencial, porque a nossa ferramenta, ela já é muito UX, ela já tem essa usabilidade para que o vendedor, para que a pessoa que esteja lá em várias regiões, ela consiga usar de forma fácil. Mas a gente tem todo um time de CS que hoje replica essas informações, está sempre acompanhando a evolução, temos geração de muito conteúdo hoje nas nossas redes, né, para sempre apresentar as novidades para os nossos clientes. Então, isso faz uma grande diferença. Hoje, inclusive, os nossos projetos de implantação, a gente tem feito 2 treinamentos. O cliente conhece a ferramenta antes mesmo dele implantar. A gente faz uma ativação com treinamento, a gente mudou essa metodologia o ano passado,
para ele conhecer primeiro a ferramenta no geral, para ele já pensar como que eu vou configurar, quais os impactos que vão ter aqui com o meu ERP. Então, isso faz muita diferença. E a questão das parcerias estratégicas, né? Então, você ter um parceiro que realmente seja estratégico, conheça sua dor, pense nos desafios que o segmento vem enfrentando, converse, conecte com o CEO, com o dono da empresa, né, com um grupo de clientes para desenvolver novas soluções que vão evoluir junto com o segmento, eu acredito que isso é um grande diferencial. Né? E o segmento pet, né, ele é muito pulverizado, né? Então, você tem ali clínicas, pequenas lojas, então a gente conseguir, que eu vou até falar um pouco depois, trazer a informação de uma forma dinâmica ajuda muito os nossos clientes. E nichada, né? Para Nichada. aquele cliente. Legal. A gente está falando aqui, né, de tomar decisões assertivas, tudo. Uma das coisas que eu valorizo muito na Máxima, não é nem tanto a questão da assertividade, que também, lógico, faz parte, mas é a velocidade, né, da tomada dessa decisão. A gente não toma tempo do vendedor, não toma tempo da liderança. Uma das ferramentas que eu acho que foi a principal que eu adquiri da Máxima foi o Max Pedidos, né? Então, para quem está nos assistindo aqui, a Máxima, ela não tem um ERP, né? Ela tem vários acessórios ali para logística, para força de vendas. Então, vocês integram com vários hoje no mercado, já tem bastante homologados. O Max Pedidos hoje você consegue integrar com quantos RPs, isso demora, e que benefício que tem, né, do Max Pedido hoje para o time de vendas. Legal. Né? Qual é o diferencial? Hoje a gente integra com mais de 100 RPs, isso. Nossa, é padrão. muita coisa. A ferramenta ela já nasce com esse conceito de APIs abertas, né, que a gente fala em uma linguagem mais técnica, que ela permite fazer essa integração com qualquer RP. E o pedido de vendas, realmente, ele é o coração ali, né, onde tudo começa. E o que eu falo do pedido de vendas, assim, para o vendedor, ela tem que ter 3 características. Tem que ser fácil, tem que ser intuitivo e tem que ser leve. Então, pensando nisso, a Máxima vem trabalhando muito isso. Inclusive, nós fizemos um projeto, acredito que começou o ano passado, onde a gente escutou os vendedores, fez um trabalho de campo com vendedores, com RCAs, para entender qual que era a dor deles ali, o que eles tinham de sugestão para a ferramenta. Eu não sei nem se você já chegou a ver, Diego, porque eu sei que você está mais na gestão, mas em janeiro a gente lançou uma versão nova, onde a gente mudou bastante a ferramenta. Do Max Pedido. Do Max Pedido. Se eu te falar que até meados de 2024 eu ainda estava no pedido de venda, que é o primeiro força de vendas de vocês, né? Aí vocês lançaram um 2.0, a gente demorou para migrar, custo de mudança, medo de mudança, deu super certo, gente. Assim, o povo não quer voltar nunca mais para o pedido de venda. Não, e depois, se você quiser, a gente vai fazer uma apresentação. Agora tem um 3.0. Você está me dizendo que tem um 3.0 agora, é isso? Isso. Pois é, eu quero conhecer. Fala um pouquinho do que é esse Max Pedido para a gente. Eu que ainda não sou cliente, qual é o diferencial, né, dessa força de vendas diante de todo o mercado? Que hoje, força de venda tem aí um monte, né? Tem. E, de fato, assim, a maioria vai se propor a fazer o que tem que fazer, que é vender, certo? Isso. O grande diferencial do nosso pedido de vendas hoje primeiro, ele é preditivo. Então, a gente tem inteligência artificial embarcada, onde ele faz uma sugestão de venda para o vendedor. Então, nesse ponto de venda aqui, com base no histórico desse cliente, eu sugiro que você ofereça esse produto. Só no histórico do cliente ou ele olha a região ali, o que a região está eu vou falar também. Tá. Aí a gente fez um projeto com a indústria, que acho que foi a Kraft, que é a cesta. Então, ele tem recomendação de cesta também. Ah, maravilhoso. E aí, a gente vai expandir esse projeto para várias outras indústrias. Além disso, ele tem uma funcionalidade que é a inteligência geográfica. E isso nasceu na Máxima muito forte, é um grande diferencial. Ele consegue, o vendedor está numa região e ele está atendendo lá uma loja de ração, por exemplo. Naquela região, ele pode ou colocar o KNAI, ou colocar o tipo se ele quer clínica veterinária, se ele quer loja de produtos pet, e ele vai buscar no raio ali de tantos quilômetros que ele selecionar no mapa, todas as empresas daquele KNAI ou com aquela nomenclatura. Ele vai apontar no força de venda se é cliente ou se é um futuro prospect. Do lado direito, inclusive, vai aparecer os dados cadastrais. Por quê? Porque a gente faz uma validação com a Receita Federal. Então, esse CNPJ não está na minha base, mas você consegue identificar pelo cruzamento. Eu consigo identificar e aí ele já faz um pré-cadastro para ser validado no financeiro. Não tem muito lixo? Receita Federal sempre tem CNPJ que não fechou. Ele abriu ou não fechou? Aí está o grande diferencial. A gente faz atualização
mês a mês com a Receita Olha que Federal. legal. Então, todo mês a Tem que estar atualização ativo. tem que estar Só ativo. aparece se estiver ativo. É muito difícil, né? No Perfeito. intervalo de um mês, a empresa não está Aham. ativa. Isso porque tudo pertence ao Max Pedido, não é tudo é o Max tudo é Pedido. Max Pedido. Puxa, Já que é uma legal. funcionalidade do Max Pedido, então é a inteligência geográfica. Tá. Então, assim, ajuda muito o vendedor ele buscar novos clientes. Então, não é simplesmente só visitar aquela carteira ali, aquela rota dele, mas é ele buscar Atual. possíveis, né, novos clientes. É o MaxPag. O MaxPag é um meio de pagamento para o vendedor mesmo fazer o recebimento via Pix ou via cartão. Legal. Por Crédito. quê? Porque geralmente o vendedor, em alguns forças de vendas, ele vai acionar o financeiro, me manda o link aí para o cliente Sim. pagar em Pix. Já gera um atrasozinho aqui. Porque às vezes o seu cliente pode ter algum problema de crédito, ele está Sim. inadimplente, então ele Nossa, tem a opção quase de pagar. acontece, né? Não, isso não tem nosso mercado. Não. E aí ele consegue fazer o recebimento no ato da venda, com toda a E a gente tem segurança. garantia de retorno, né? Garantia de Sim. recebimento. E outra, tem um antifraude envolvido. Então, assim, existe muita preocupação, né, hoje com essa questão do Pix, né, se pode ter algum tipo de fraude, mas a gente tem uma ferramenta que valida, então é bem seguro. Mas o cartão, eu tenho um banco, vai ser o mesmo, integrado, tudo? Integrado com várias adquirentes. Nossa, que legal. E aí um diferencial, dependendo do RP, integração nativa também no financeiro, Entendi. para baixa automática. Para baixa lá. automática. Então, isso tem sido grande diferencial, não só com a visão do vendedor, tá? Na visão da logística também. Então, na própria logística também, o motorista consegue fazer isso. Perfeito. Então, você traz sugestão de novos clientes, né? Agiliza ali pagamento, dá sugestão, né, de compra. Faz controle de estoque também? O controle de estoque, ele está dentro do RP, né? Mas ele consegue ver ali algumas informação do conta corrente, né, do cliente, que isso é bem comum no segmento. Legal. Ele consegue fazer uma análise do status do cliente de uma forma bem simples, ver a curva do cliente A, B, C por cor, para ficar bem dinâmico, ver como que ele está em relação à meta, né, como que está a meta dele do mês, isso aparece na tela inicial dele. Qual a rota que ele está previsto para aquele dia e o que ele precisa, de repente, mudar ali na rota, e aí isso vai para aprovação do gestor. Então, assim... Objetivo de visita. A gente consegue. O Isso. objetivo de visita é muito Check-in, clássico pra check-out, gente. Sim, geolocalização, isso é padrão. consegue fazer Isso esse mapeamento? consegue fazer, inclusive é um dos diferenciais, os vendedores não gostam muito, né, gente? Sempre polêmico isso isso é aqui, polêmico. mas Aquela tá tudo questão bem. do que pode ser feito, como quando é for PJ, quando for CLT, sim, né? sim. Porque acaba você marcando a localização dele. Tem esse perigo aí, né? Que a gente tem que estar dando uma atenção. Mas a ferramenta Mas a disponibiliza para quem quiser. ferramenta disponibiliza, e isso, inclusive, é um dos grandes diferenciais para o gestor lá no Max Gestão analisar o tempo que ele ficou lá no cliente. Então, ele configura, inclusive, o tempo da visita que ele gostaria, que ele não saísse daquela rota. Se você quiser desligar a geolocalização 18 horas, né, o sistema desliga. Aí ele tem mais acesso à Ao plataforma. sistema. Então, Legal. assim, hoje a gente criou ferramentas, né, ouvindo e conhecendo o mercado, que exatamente proporcionam que o vendedor ele cumpra aquele objetivo ali. Porque, assim, hoje, gente, estamos falando muito em inteligência artificial que vai ajudar o vendedor a vender mais, a bater a meta. Mas, assim, como diretora comercial, vocês como diretores, CEOs de empresa também, não é simplesmente vender para o cliente, você quer que haja uma cobertura também, você quer que o vendedor passe lá e faça um relacionamento. É um desafio nosso aí. É um desafio, porque naturalmente todo mundo que é da área de vendas, eu também já fui vendedora, você vai querer vender para aquele cliente que é mais fácil, para aquele cliente que você tem mais afinidade, que está mais próximo da sua rota. Mas não é só sobre vender, é sobre você manter e reter o cliente, fazer um atendimento, um relacionamento e plantar, né, para as próximas vendas. E com a ferramenta a gente proporciona isso também, né? Você cumprir esses objetivos de visita. Hoje o Max Gestão, ele realmente é um diferencial, ele é um cockpit para tomada de decisão, para resultado. Para acompanhamento de time, você falou de rota. Hoje o gestor consegue entrar no celular e saber agora onde cada vendedor está. Exatamente, consegue. em tempo real.
Tem que estar com a geolocalização ligada, né? Mas ele consegue. Uma coisa importante também, né? O sistema trabalha offline, então você também não tem a desculpa de falar que não tinha o vendedor, não tinha internet conectou, no cai local. tudo que ele fez durante o dia. Número de clientes que já atendeu, né? Se tem 8 para fazer num dia, esse aqui já atendeu 3, 4, 2. Ou se não saiu de casa, né? No S1, os vendedores vão me matar, vão desligar agora esse episódio. Já sabe que... Não, mas é muito comum, né? Hoje eu acho que é um ponto bastante discutido dentro das distribuidoras, né? É você garantir que a execução, de fato, aconteça. E eu estou, por exemplo, com um líder novo lá agora, né? E eu não tenho hoje uma ferramenta que me traga essa visibilidade de tempo real, né? Vai ser cliente máximo. Então, com certeza, né? Vamos discutir isso aí depois. Então, uma coisa que ele falou, eu preciso ter visibilidade, né? Porque eu preciso garantir que o que a gente está planejando, ele realmente seja executado. Então, hoje, sem a tecnologia, isso é impossível, né? Então, é um grande ponto que é muito importante hoje, faz total sentido para nós distribuidores. Então, a Máxima hoje oferece Máxima Pedido, é isso? Max Pedido, Max Gestão. Qual outra ferramenta que agrega aqui? E aí, vamos falar um pouco de logística, né? Então, quando a gente fala da Máxima de logística, eu acredito que o grande diferencial é você ter uma solução completa de um único fornecedor. Então, a gente consegue atender os distribuidores desde o processo de venda, pagamento, né, que é o MaxPag, o processo de gestão, até a parte de logística. E aí, na logística, a gente tem como se fosse 3 funcionalidades. A gente tem o roteirizador, o motorista e o tá em rota. E aí, eu vou explicar um pouco, né? Isso é legal. A ferramenta de logística, gente, é fantástica. Eu tô bem empolgada com o potencial que a gente tem para crescer e para agregar para os nossos clientes. Primeiro, você consegue montar uma rota em segundos, porque você simplesmente clica e arrasta lá no mapa e seleciona a rota que você quer fazer. Manual ou o sistema já gera assim? O sistema também pode gerar. Tá. E aí você tem vários filtros que você pode propor para o sistema, porque ele já tem uma inteligência artificial embarcada nisso também para ele propor a melhor rota. Aí vai depender daquilo que você quer. Isso por foi exemplo. Importante. Desculpa te interromper. Quando a gente introduziu essa ferramenta na logística, nem é meu setor, né? Na empresa eu sou comercial. Mas caiu na mão do motorista, o roteiro pronto. Nossa, ele falou, não, isso aqui tem que ser o primeiro, enorme, isso aqui tem que ser o segundo, tarará. Aí ficou manual, eles escolhendo. Mas isso se adapta para cada cultura, né? É importante você ter os dois. Até antes de entrar um pouco, eu vou te falar um case que eu recebi um feedback de um cliente lá de Goiânia. A gente, inclusive, deve soltar o case dele agora. Os motoristas foram super resistentes inicialmente, nesse mesmo conceito aí. E aí, a empresa colocou e falou, vai ter que aceitar. Né? Beleza. O motorista agora tá louco. Por quê? Porque antes ele fazia uma rota no dia inteiro, ele terminava às 6, ele tá terminando às 1 da tarde, tá voltando na empresa para carregar de novo. Então ele aumentou a produtividade dele em 40%. Gente, quem ainda não tem eu isso? Tenho certeza disso. Cada coisa. Mas existe uma resistência muito grande. Sim, porque é uma cultura, né, de falar, eu conheço, eu já tô aqui há bastante tempo. Você acompanha o carro em tempo real, assim, já tem anos isso, mas eu já encontrei motorista fora de rota, bateu o carro fora da rota, sabe? Assim, você vai encontrar cada coisa. Gente, isso acontece, Diego, não? Para quem não tem uma ferramenta dessa, vai nem acontecer fica sabendo, assim, né? Não vai nem ficar sabendo. E aí na ferramenta você consegue configurar primeiro, se você quer uma rota mais rápida, por exemplo, passando por BR, se você quer... Só não tá trânsito atualizado ainda em tempo real, né? Tem geolocalização. Tipo... Puxa do Google, do Waze da vida. Do Waze, das duas ferramentas. Inclusive, também uma novidade, assim, a gente está integrando com ferramentas também de monitoramento. Monitoramento, você diz para a distribuidora acompanhar onde Não, o carro tá? As ferramentas de monitoramento de caminhão. Como é que chama? É que mostra a velocidade do carro, essas coisas, né? Tipo autotrack. Tá. Como é que chama? Não seria tanto utilizado. Mas para a logística sempre é importante. Para quem está lá na gestão, né? Qualquer informação faz todo sentido. É muito legal você ver, assim, se acompanhar, sabe? Onde que está o carro, quantos pedidos ainda faltam para fazer. Você tem Agora, Vanusa, existe uma comunicação entre a ferramenta, né? Máxima da logística com o cliente? Igual, por exemplo, você compra na internet, aí você recebe uma mensagem. Seu pedido acabou de sair para entrega. Seu pedido chegou, enfim, foi entregue. Existe essa comunicação? O Tá em Rota faz isso.
Ele é como se fosse aquele, quando você vê ali, quando você compra do Mercado Livre, que você vai acompanhando ali Aham. como está o status da sua encomenda, ele exatamente faz isso. Isso é um diferencial também, porque você mostra agilidade, Uhum. tecnologia para o seu cliente, ou seja, transparência de como Quando você está o tem os processo. dois, Max Pedido e o Max Motorista, ou não sei se é o roteirizador, qual dos dois, mas o próprio vendedor sabe se o pedido já foi entregue, qual o status que ele Isso. está, né? Porque É bem ele, legal. porque Ele ele integra. integra. Então, assim, você consegue fazer que o processo de venda com a logística seja muito mais fluido, muito mais simples. A importação do XML de compra automático para a ferramenta, você consegue configurar rotas, né, por trânsito, excluindo estradas de terra, por exemplo, para Tá, não acontecer nenhuma avaria com o caminhão. entendi. Toda a gestão de custo, né, da rota, você trabalhar ali o custo de pneu, Uhum. de frete, quando for terceiros também, se vai ter um ajudante no processo de Bacana. entrega. Então, hoje você consegue fazer de uma forma muito dinâmica. E para o motorista, né, quando você monta a carga lá e ele vai entregar, ele já tem também, na parte lá de inteligência geográfica, a proposição ali da melhor rota, se é melhor ele primeiro para os clientes mais próximos, ou ele desviar daquela É rota, muito legal. mudar. Eu tô sabendo de muita coisa nova aqui e vou ajudar ela na venda, assim, ó. Estou Você tá montando adorando. uma carga, você vê a capacidade do carro. Se Sim, ultrapassou, se não ultrapassou, se o carro consegue levar, porque às vezes tem muita sacaria, né? Não tem capacidade, às vezes 1,5 toneladas isso. passou, ele já manda cortar. Muito seguro, né? Dá uma segurança para quem tá ali Sim. trabalhando. E às vezes ele inclusive te dá a opção de selecionar, por exemplo, um motorista mais antigo. Ah, para Mais essa carga experiente. aqui Ai, eu que legal. sugiro um motorista mais experiente, ou mude o veículo, né? Para esse daqui, que vai te dar Eu um não sei pouco mais de se eles segurança. usam isso, mas quando me venderam a ferramenta, falaram até em medição de tempo de check-in e check-out num Sim, cliente. Então, um tem. cliente que toma muito tempo, esse aqui leva 1 hora e meia. Aí ele já se botar esse cliente, não dá para fazer todas essas Sim. entregas. E tem um dashboard, né, tanto para o gestor quanto para o motorista no final, que ele traz um status de quantas entregas estavam programadas, quantas ele fez, quantas devoluções houveram, quantas notas fiscais. Há uma coisa bacana também, a assinatura do canhoto, né? Então a gente já tem IA ali para validar a Ele assinatura, tira foto? tira Nossa, foto, legal. foto das avarias também. Então No tudo isso sobe aplicativo para o também. aplicativo. Então se teve avaria, devolução. Não sei se eu tô usando tudo isso, Olha, sinceramente. temos que Tanta fazer coisa boa, né? A gente tem a ferramenta e não usa. um. Mas, ó, vou emendar aqui direto. A gente falou de IA, eu Uhum, vou voltar nesse tema, porque talvez seja uma ferramenta que talvez não sei se ela existe ainda, sinceramente. uhum, O que que eu quero, né? Eu quero o vendedor recebendo automaticamente qual é o objetivo daquela visita dele. Como é que hoje está isso? Hoje a gente está num Excel ainda, o planejamento dele está em Excel. Ele divide a meta dele ali pelo potencial de cada cliente, por família, tarará. Só que tem dificuldades. Às vezes é um cliente semanal, às vezes é um cliente quinzenal, às vezes é um mensal. Então, se ele planejou vender 10 mil reais para um cliente X, se é mensal, é naquela visita vender os 10. uhum. Só que não vem o quê? Quais produtos, quais oportunidades. Então, assim, eu acho que isso ainda tá, não sei se está tão distante, né? Tem algo já sendo desenvolvido nesse sentido de preparar o vendedor para aquela visita objetiva, assim, olha, eu quero isso, ou ainda não está no radar? Está no radar. Bom, falando de IA, nós temos já hoje a sugestão do pedido e do mix, como eu te falei. Então, ela já sugere para o vendedor, durante aquela visita, quais produtos, né, quais soluções, o que ele vai ofertar ali no grupo daquele cliente ou na Baseado no rota dele, histórico dele, né? baseado no histórico. Tá. Então, a gente já desenvolveu isso em 2023. Só para quem está assistindo mais uma vez entender, o histórico é, produto A ele não repõe já tem 3, 4 meses, ele vai começar a Isso. sugerir esse produto Ele vai aqui. começar a sugerir esse produto, esse Tá, mix e a cesta ideal também para aquele perfeito. cliente. Então, isso já está funcionando. 2023, 2024, a gente já tinha embarcado Entendi. inteligência artificial na parte de força de vendas. O que está previsto aí? Está no roadmap, vamos dizer assim. A gente trabalhar como um copiloto para o vendedor. Então, um copiloto que direcione o vendedor, né? Quais Uhum. melhores visitas ele fazer naquele dia, inclusive o dia D. Qual o melhor dia para visitar essa região ou esse cliente? Com base no histórico também, ele vai buscar essas informações para alterar a rota ali de acordo com esse histórico. Além disso, a gente quer fazer uma visão para o cliente, que eu acho que isso vai te interessar muito, Legal. que é o cliente também
poder ser sugestivo ali nas informações e no pedido que ele quer fazer. Então, a gente vai trazer uma versão para o cliente buscar os produtos que ele não está comprando ou que ele... Ele vai acessar o quê? Uma plataforma de vocês? A gente vai fazer, provavelmente, a gente não sabe o nome ainda, né? Mas vai ser como se fosse um pedido web ali, para que o próprio cliente, através da IA, ele faça uma recomendação, a própria plataforma faça uma recomendação para o cliente do mix que ele vai solicitar. É interessante que ele conseguisse fazer pelo celular também, né? Ele vai poder fazer, mas o legal, né, disso também, porque você não tem a dependência só do vendedor, né, só do RCA. Então, não é só de 8 às 18, você vai estar vendendo o tempo inteiro. Quanto mais a gente tiver ferramentas que tirem o braçal do vendedor, que deixem ele cada vez mais consultor mesmo ali, preocupado em fazer... Para ganhar velocidade, né? E fazer com que o produto gire na ponta, porque abastecer um pet shop é o mais fácil. O difícil é fazer o tutor comprar. Esse não pode ser um desafio só do lojista, isso tem que ser desafio do nosso time. Sim, né? Realmente esse é um conselheiro, né? Um conselheiro de vendas, um copiloto ali para o vendedor. Então, a tendência é a gente ampliar cada vez mais esse portfólio para ajudar. Além disso, a gente já tem, né, o próprio inteligência geográfica, ele já é um tipo de inteligência, né, para você captar ali novos prospects. Então, assim, a máxima estratégia dela com relação à inteligência artificial, a gente começou em 2023 e está acontecendo gradativo. Mas é um assunto que está muito na bola da vez. Então, assim, a tendência é que que essas evoluções aconteçam rápido, assim como as demandas que os clientes nos pedem, né? Isso é um dos exemplos que o cliente sempre demanda e a gente está trazendo para o roadmap para fazer rapidamente. Você tinha uma outra ferramenta, não sei se ela ainda existe, mas eu já namorei com essa ferramenta há algum tempo e acabei não fechando. O Max Promotor, ele existe ainda? Existe e... Como que tá essa ferramenta? Tá ótima. Fala para mim, vai que, né? Vai que agora dá liga. Fala para mim assim, qual o objetivo dela, principal? O objetivo principal dela é você analisar, né, o que está acontecendo ali no trade mesmo. No trade mesmo. Tá. Então, e qual que é o diferencial? Você trabalhar a ruptura? Isso já vem para o força de vendas integrado. Mas quem manuseia isso é o promotor. Pode ser o promotor e pode ser o vendedor. Tem clientes que não tem mais a figura do promotor. O próprio vendedor faz esse trabalho. E isso já é muito dinâmico, porque ele já vai trazer a informação de ruptura para o vendedor e o vendedor vai poder trabalhar isso. Você vai ter dois aplicativos. Espera lá que isso me interessa. Vamos lá. O promotor, ele vai ter visibilidade e vai gerar informação para vendas das rupturas. Como que faz isso? Hoje ele conta o estoque, mostra o que não tem? Ele conta o estoque, faz pesquisas, né? Ele pega todas as informações, tira fotos de como que estão as gôndolas lá. Antes e depois, para mostrar o merchandising para mostrar o merchandising. Legal. A gente trabalha também ali a posição, se ele visitou aquela rota, a gente consegue fazer isso com o promotor também, mas geralmente não é recomendável que você trave, mas você pode fazê-lo para recomendar que ele Nossa, visite você está ganhando mais uma cliente. Tem check-in e check-out do promotor também. Mas o mais interessante, né, é essa informação vir para o vendedor, para ele trabalhar a venda depois desse ponto. Como que a gestão tem visibilidade dessas informações? Vai aparecer no próprio Max Gestão, né, como que está a ruptura em cada ponto de venda, né, e o que a gente conseguiu cobrir daquela ruptura depois. Acessa as fotos que o promotor tirou pelo Max Gestão também? Acessa também. Tá, então eu não sou cliente máxima hoje. Certo. Fiquei super interessada, quero começar. Por onde que eu começo? Tá, vamos lá. Primeiro, faz um contato com a gente. Nosso time é especialista para te fazer uma apresentação, né? Mostrar como são as soluções da Máxima. Inclusive, temos vendedores que foram representantes, que foram RCAs, então conhecem bem a linguagem, né, do segmento. Segundo, você não precisa ter todas as soluções de uma vez. Então, as nossas soluções são escalonáveis. Elas seguem de acordo com o ciclo de maturidade da empresa, a possibilidade de investimento, né? E aquilo que você vai querendo fazer por etapas. Vocês então, fazem um diagnóstico assim? Sim, fazem uma apresentação do que? A gente faz um diagnóstico, uma apresentação. Direcionamento, talvez, por onde começar? Por onde começar. Por exemplo, você falava, eu quero começar pelo trade. Não tem como, não faz muito sentido, porque ele depende
ele só vai fazer sentido se for integrado com força de gestão. vendas, né? Então, com a informação ali para o vendedor, só o trading, talvez ele não vai te dar um ganho tão grande, né? Mas eu quero trabalhar as ferramentas de logística. É super possível, independente da força de vendas. Eu quero trabalhar a logística com a Máxima. Não, eu quero focar na venda e na gestão. Também é super possível. Mas o mais importante é que, assim, as ferramentas de força de vendas e a ferramenta da Máxima, você consegue ter um ganho muito rápido. Ele traz um ROI, um retorno do investimento muito rápido. 3 meses já é perceptível, Priscila, que o vendedor ele teve uma redução ali do custo ali, do tempo dele nas rotas. Em 3 meses é perceptível que você vai ter uma redução de custos com KM, e uma melhor gestão do tempo da sua logística. A ferramenta se paga, então, assim, né? a ferramenta se paga muito rápido e o investimento é muito baixo. Então, eu acho que o maior desafio, às vezes, é uma troca, né? A troca sempre é um pouco difícil, né? A gente fica ali pensando, será que vai ter dificuldade e tal? Mas com a Máxima também você pode ter certeza que você vai ter um parceiro para te sustentar nessa troca, para te apoiar, para estar próximo do seu time, para que seja uma transição tranquila. Então, pode ter certeza que a solução vai agregar muito na transformação digital aí das empresas. Vanusa, eu vou te fazer assim 2 perguntas curtinhas. A gente falou de 5 ferramentas. Vamos lá, Max Pedido, Max Gestão, Promotor. Max Pag. Max Pag já é uma 6ª, então, porque eu ia falar motorista e roteirizador. 6 ferramentas. A gente esqueceu de alguma? A gente tem o Insight, Max Insight, que é uma ferramenta de dados, que ele faz uma conexão, extração com BIs, então qualquer BI que você tiver na empresa. Tipo um Power BI? Um Power BI, ele faz, e o Max Insight, a gente vai lançar, novidade, tá, gente? Então, primeira mão, então, já. Não, eu nunca ouvi falar disso. Não, ele já existe, mas a gente vai lançar na APAS o Max Insight Plus, provavelmente, a gente até está fechando o nome essa semana, que ele já vai trazer uma ferramenta de report também. Então, você vai conseguir trabalhar relatórios, gráficos, tanto no força de vendas, tanto nas soluções da Máxima, quanto extrair isso também do seu RP. Na visão ali para o gerente, para o vendedor. BI, então, você vai... É uma espécie de BI. Uma espécie de BI. Tá. Então, a gente vai lançar essa questão dos relatórios, do report, né? Na própria APAS lá, a gente vai fazer o lançamento da ferramenta, uma novidade. A gente estava conversando antes do episódio, não sei se você já quiser falar sobre isso. A Máxima é uma empresa nacional que foi comprada recentemente por um grupo canadense, que você falou. Isso. O que tem de perspectiva aí pela frente? O que você acha que pode vir com esse suporte agora vindo de um grupo de fora? Eu acredito que isso vai ajudar muito mais ainda a evolução das soluções da Máxima. Primeiro, a Máxima nunca vai deixar de ter o DNA que ela tem, que é a distribuição, que é o foco no cliente, no sucesso do cliente. Isso é uma grande força da Máxima, né? Sempre foi um diferencial. Porém, com a vinda, né, de investimentos de um grupo de fora, né, a gente vai conseguir trazer muito mais solução de uma forma muito mais rápida, né? Então, temos investimentos aí para fazer muito mais do que a gente já está fazendo hoje. Então, eu só vejo como muito positivo. E insights também, né? Que a gente acaba tendo com outras empresas do mercado, do Grupo Volaris, inclusive eles têm outras empresas também no Brasil. Eles têm uma característica... Desse ramo de tecnologia? Do ramo de tecnologia. Sim, só que eles têm uma característica que é bem bacana, que é não olhar para olhar muito forte para uma vertical. Então, quando eles foram olhar para a vertical força de vendas no Brasil, e eles estavam olhando muito para a América Latina, eles viram que a Máxima era a empresa mais sólida, mais consolidada no mercado, e por isso a aquisição da Máxima. Então, eles não compram qualquer empresa, geralmente eles compram empresas que são especialistas no segmento. Então, hoje aqui no Brasil, o grupo tem a Metadados, que é de RH, que é especialista em RH, a Dealer, que é especialista em gestão de concessionários, então é sempre muito com esse conceito. Vanusa, como que a Máxima enxerga a indústria, né? E como ela enxerga essa conexão distribuidor-indústria? Bacana, a indústria, ela tem sido um grande propulsor, né, do mercado aí, e eu vejo 2 pontos, né? Quando a gente fala de indústria, tem uma pressão da indústria, né, em torno da distribuição. Eu acho que vocês passam um pouco por isso enquanto distribuidores. E ela tem exigido cada vez mais informação, velocidade, exclusividade, né? Uma série de questões. A Máxima, ela enxerga, o mercado principal da Máxima é o distribuidor, isso é fato.
mas hoje a gente consegue trabalhar estratégias também do distribuidor com a indústria. Então, não cabe eu falar que é a indústria, mas a gente já tem um projeto com a indústria grande no Brasil, onde ela uniu todos os distribuidores, criou um projeto chamado Juntos, e ela patrocinou, de certo modo, aquele projeto para que os seus distribuidores fizessem parte. Qual a contrapartida? A indústria, ela devolve alguma forma de benefício, de remuneração para o distribuidor que faz parte, e ela tem um cockpit ali da informação ali do PDV do seu distribuidor. Por quê? Ela acaba tendo essa informação de qualquer forma, só que hoje, para ela, o delay da informação, o tempo, ele é longo, às vezes ela demora 30 dias para consolidar a informação de vários distribuidores, com vários sistemas de força de vendas, com vários RPs. São informações básicas de giro, estoque, em tempo real? Exatamente. São todas as informações que... A gente tem integração com vários, né? Mas às vezes umas são tão simples, outras são tão complexas. Né? Mas assim, entendendo que hoje a indústria ela tem integração com o distribuidor pelo RP. Isso. Né? Então, você gera ali uma alimentação diária, né, de todas as informações. Quando a gente fala indústria em máxima, já é com a venda. Com a venda, ponto de venda, né? Ponto de informação. Um exemplo muito clássico, nós temos uma marca em comum que nos cobra a comprovação de merchandising. E a gente monta um PowerPoint. Tem obrigação, o time de trade tem que montar esse PowerPoint todo mês e enviar para a indústria. Numa integração desse tipo, eu só puxar o que quiser, sabe o que eu vejo? Informação. Diego e Priscila, uma oportunidade, inclusive, para a Andipet, a gente trabalhar em conjunto, qual a indústria que é mais impactante para o setor, para o segmento, para que a gente, de repente, faça um trabalho em conjunto, porque isso vai gerar um ganho para os distribuidores. No caso dessa indústria, por exemplo, eles remuneravam, se eu não me engano, era 2,2. Depois desse trabalho juntos, como o ROI para eles foi muito rápido, eles passaram a remunerar 3,8 para quem está no programa. Nossa, que legal. Então, assim, não tem como, não tem como não dar fazer certo. parte, não dá certo, porque é bom para todo mundo. Então, é bom para os dois lados. E foi feito um trabalho de conscientização. Alguns distribuidores viram o quanto isso era estratégico, inclusive destinaram um time específico para aquela indústria. Aconteceu. Tá. A gente está falando de integração indústria-distribuidor. Algum avanço em integrar distribuidor e ERP do varejo? Ou ainda não está no radar isso? Ainda não está, mas quando você fala RP do varejo, qual que era a expectativa? O que eu queria saber é estoque em tempo real, que está girando, que está parado, validades, né? Que produto meu dentro daquela loja está com vencimento próximo. É que eu falei assim, eu quero tirar a braçal do meu vendedor, quero deixar o meu vendedor cada vez mais consultor, não quero ele perdendo horas contando estoque, vendo o que está vencendo, ainda está muito assim. Mas uma vez integrado, uma vez eu fiz essa pergunta para uma outra empresa e o que me apontaram era a dificuldade com o ERP do varejo, que já foi muito ruim, mas eu já vejo hoje avanços, né? ERPs bem mais evoluídos, que acho que a integração com a minha base seria mais fácil. Né? Sim, hoje tem ferramentas específicas para isso, né? Acho que a própria Neogrid, ele faz esse trabalho, né? A gente já tem integração com a Neogrid, com essas plataformas. Entendi. Então, isso a gente já faz. Tá, legal. Vambora? Vambora. Sempre muito bom estar aqui, né? Sempre. E hoje a gente tem assunto, hein? Nossa, gente, muito feliz. Ainda mais quando nós somos clientes de quem nós vamos entrevistar. Né? Exatamente. Hoje, esse convidado nosso é o mais novo de todos os episódios até hoje, mas vai trazer assunto relevante e de muito conteúdo. A gente vai ter assunto aqui para dar e vender hoje, então não deixe de assistir esse podcast. Se você gosta de informação, se você gosta de tecnologia, se você gosta de sellout, já compartilha esse vídeo com seus colaboradores ou com algum distribuidor que você conhece, não é mesmo? Lembrando que é um assunto muito pertinente para a rede de distribuição e também para as indústrias, tá? A gente vai falar bem sobre isso. Muito obrigado pelo convite. Bom, e quem está nos assistindo, Matheus, quem é Matheus? Tão novo, né? E dono de uma empresa que tem, assim, muita relevância, não só para os distribuidores, mas para a indústria. Quem é Matheus e quem é a Inovace, né? Quem é Matheus e quem é a Inovace? Dois. Não, fala legal. pra gente. A Inovace, né, vou falar um pouco dela primeiro para juntar com a minha história. A Inovace é uma empresa que nasceu
focada em dados. Então, todas as nossas soluções sempre foram voltadas para dados. Então, é a nossa especialidade, é o nosso know-how, é isso que a gente quer fornecer para as indústrias, para os distribuidores, é isso que a gente quer agregar para o mercado pet. E o Matheus sempre foi muito viciado em dados, né? Então, o Matheus trabalhou em distribuidora, já trabalhei como analista comercial em distribuidora de pneu, de lubrificante automotivo, vim do mercado da distribuição, então conheço um pouco do dia a dia também. Lá tive a oportunidade de conhecer pessoas que, né, me levaram para a abertura dessa empresa maravilhosa que a gente tem hoje, que atua em todos os estados do Brasil, fora do país também. Então, a gente tem hoje uma atuação muito legal com a Inovace, focado nesses produtos aí, né, voltados para dados, seja BI, sellout, distribuidor, indústria, lojista, enfim. Então, esse é um pouco do caminhar aí do Matheus da Inovace. Eu não lembro quanto tempo eu já sou teu cliente, né? Eu acho que para mim já tem bastante tempo, eu não me vejo hoje fazendo gestão sem o meu BI ali na frente. Mas vou te falar uma coisa que talvez você não lembre. Você levou 5 minutos para me vender esse produto. Você lembra disso? Toda vez que você passava por um painel, eu falava, já entendi esse próximo, já entendi esse próximo. Sim. E assim, vários painéis que ele já traz padrão, né? E aí você também cria, a gente vai falar mais sobre isso, você cria os que a gente necessita. Então eu troquei todas as minhas planilhas de Excel, estão todas no BI hoje, eu não tenho, ganhei velocidade. Então assim, na tua visão, papel assim do Power BI hoje para dentro do mercado pet, especificamente no que diz respeito à profissionalização desse setor? Quando a gente fala de BI, né, assim, nós somos especialistas em Power BI, é a ferramenta que a gente trabalha. A melhor ferramenta de BI do mundo, eleita por vários anos, enfim, realmente é uma ferramenta sensacional, mas a gente tem um viés muito forte de negócio especialmente. Então, quando você fala de, levei 5 minutos para entender uma tela e tudo mais, aí você trocou todas as planilhas internas pelos contornos do BI e trocou todos os painéis de BI também. Então, isso que é o legal, é um projeto que ele é eterno, ele não acaba nunca. Você vai customizando, você vai montando as telas de acordo com a necessidade. Então, assim, esse conceito de como trazer uma análise dentro da realidade, e essa realidade ela se altera o tempo inteiro, Exatamente. Esse é o foco do nosso trabalho. Então, é justamente ter essa customização o tempo inteiro para você moldar esses painéis de acordo com a tua necessidade do momento, na tua gestão, ou de uma gestora tua que usa, de um gestor teu, de um supervisor, alguma coisa. Então, é justamente esse o intuito principal dessa prestação de serviço que a gente tem, né? E, lógico, a gente trabalha com uma ferramenta automática, uma ferramenta integrada, uma ferramenta validada, visualmente muito bonita. Então, isso tudo facilita para que a gente tenha esse conjunto de prestação de serviço muito bem feito. Porque a verdade é que o BI hoje, ele vem para suprir uma necessidade do seguinte: existem muitas empresas que não sabem responder quanto que eu vendi esse mês. Existem ainda muitas, né? Então, assim, esse é o intuito. Às vezes você está prestando serviço para uma empresa que não tem lá esse nível de gestão, de profissionalismo. E só o básico que você entrega, você já coloca ela no outro A gente patamar. já eleva o patamar do que a gente conhece sobre análise de dados, exatamente. É isso. A gente que ainda vê muitos distribuidores e pequenos negócios trabalhando em planilhas de Excel, né, que você ali demanda extrair dados do seu sistema, montar na planilha o que você quer, uma tabela dinâmica e chegar nos dados. A gente fala de tempo. Quando você tem o BI, a gente tem em 2 cliques, né, você tem a informação na palma da mão. Eu tenho hoje vários cases de sucesso quando a gente fala de sellout, principalmente numa reunião com o vendedor, por exemplo. Eu chego e ele fala assim, nossa, mas eu vendo muito desse produto. Aí eu, pera lá, muito quanto? Deixa eu abrir aqui. Eu abro, eu filtro o nome do vendedor, eu consigo a informação total do que ele está me dizendo. Quantos clientes ele vendeu, qual mix de produto ele positivou para aquele cliente, né? Qual a conversão daquilo tudo. Então, você ganha muito tempo. E eu costumo dizer, dentro do meu negócio, né? Eu ouvi uma vez e não esqueço nunca, que a informação que você não tem é o dinheiro que você não faz. Então, quando você tem o Power BI, que você pode customizar dentro da sua linha de raciocínio, dentro do seu planejamento, da sua cultura, você tem informação. E daí você tem uma base, né, para tomar as melhores decisões quando a gente fala comercialmente. E quando a gente fala de análise de BI, assim, tem alguns pilares que são muito importantes. Especialmente a validação desse dado, a confiança que a gente tem em cima dele, essa questão das planilhas manuais, que acho que é o terror de todo mundo. E assim, o Excel é uma ferramenta viciante.
ela é fenomenal. O Diego é um cara que é entusiasta. É muito Excel, gostoso. sim. É muito Eu bom. dei aula de Excel há um tempo já, tenho um domínio da ferramenta e gosto muito, mas ela é uma ferramenta muito perigosa, por vários motivos. Uma delas é que ela gera muito custo. Seja para um diretor, um gestor, um supervisor, alguém ficar montando os relatórios de acordo com o que ele precisa sob demanda. Isso é absurdo, o custo que isso gera, é imensurável. E a questão de confiança, né? Você pode pedir dentro de uma grande empresa para 5 pessoas gerarem o mesmo indicador. As 5 pessoas vão gerar 5 dados diferentes. Todos eles estão certos e todos eles estão errados. Parte do princípio de como, conceitualmente, aquela pessoa chegou naquele resultado. Então, a ideia do BI é o quê? A gente tem uma regra de negócio que é aplicada nessa base, que é aplicada nessa leitura, que ela se mantém. Então, a gente aplica, a gente entende como funciona, chega num número e a gente tem uma confiança nele. Tá. E a gente valida isso. Isso é muito legal. E aí você não vai ter a Priscila utilizando e a gestora dentro da Chegato utilizando e um outro gestor utilizando e cada um com um dado diferente. Não, a gente está alinhado sobre o que é o dado de venda, né, que debita as devoluções, que desconsidera as bonificações. Então, essa regra de negócio é isso, é o que eu falei antes, é sobre negócio. Bacana. Não é sobre tecnologia especificamente. E você sabe que tem 2 momentos na minha empresa, né? Antes e pós Inovace. E o antes, eu era o senhor Excel mesmo, que você falou. Eu tinha muitas planilhas de Excel. Só que aquilo era um braçal absurdo. A gente ainda exporta do BI, ainda dá uma trabalhada nela ali no Excel, às porque vezes. não consegue largar, né? Então. Algumas coisas, por exemplo, eu ainda tenho uma que para mim talvez seja a planilha, o alicerce da minha empresa é aquilo ali, porque é a planilha onde o meu time faz o planejamento. Tá? Aquilo ali não tem como ir, na minha visão, você pode me corrigir se eu estiver errado, eu acho que ela não tem como ir para o BI porque o vendedor manipula muito, cada vendedor precisa colocar informações, então não é só ler. Ele precisa colocar a informação, ali vai mostrar gap de um cliente, primeiro semestre 24 versus 25, tem no BI? Tem, mas o vendedor vai precisar colocar qual é o plano dele para esse trimestre agora, entendeu? Sim. Então, o planejamento do time, ele é full Excel, mas é uma planilha que está no Drive para todo o meu time ter acesso. Não é o foco da ferramenta também, não é o né? foco da ferramenta. Dados. A gente tem algumas coisas, alguns simuladores que a gente faz e tal, muito voltado para estoque, enfim, mas assim, não é o foco principal. Mas eu sei que você consegue ler banco e uma planilha de Excel. E uma fontezinha externa. Uma fontezinha, você consegue fazer isso também. A gente consegue hospedar, né, e criar um padrão de leitura, capturar eventualmente meta, que é muito comum dos RPs não terem o cadastro de acordo com como a empresa trabalha. Então, a gente consegue também unir algumas fontes externas para ajudar nessa frente. Assim, para ficar um pouco mais claro para quem está nos assistindo. Por exemplo, o meu software, ele tem uma ferramenta onde eu posso lançar as metas dos vendedores ali, ele vai lá e busca essas metas. Só que na planilha de Excel, lançar ali é tão mais fácil, tão mais rápido, que eu falei, vocês conseguem ler essa planilha, ler o banco junto? Aí fizeram para mim muito rápido e funciona perfeitamente. Que às vezes o que impacta é o nosso RP, né? Sim. A gente lançar no RP, né? O modelo de lançamento lá, às vezes, é muito mais trabalhoso. Você não está alinhado com a forma como você quer acompanhar. Né? E assim, também, quando a gente fala de... Aí vem a parte de não só cadastrar as metas. Pode até ser que dê para cadastrar as metas lá dentro, mas o acompanhamento vai ser feito fora. Seja no BI, seja em alguma planilha, alguma coisa desse tipo. Até porque não é o foco do RP. O RP não tem como foco te entregar relatórios visuais, interativos e customizáveis, né? Como é do BI. Então, assim, é questão também de foco. E trazer isso da forma que precisar trazer, seja de uma fonte externa, enfim, é importante a gente entregar o indicador. Entendi. Tem muitas empresas que a gente trabalha com fluxo de caixa, DRE, análise de inadimplência, ou chega na parte logística, né, a gente controla lote de estoque, enfim, até umas análises de shelf life, algumas coisas nesse sentido, então tem de tudo. Tem de tudo mesmo. Não é minha área, né? Na minha empresa eu cuido do comercial, mas eu já dei uma dica, eu tenho um sócio que fica no financeiro, eu acho que essa análise de BI, de fluxo de caixa projetado, imagina você saber... você tem a receber... Daqui a 3 meses, se você vai ter caixa para pagar, para honrar com os seus compromissos, sabe? Ainda mais para o distribuidor ali que está num momento difícil, ele não ter uma tela dessa, porque são poucos os RPs que trazem, né? Sim. E às vezes não trazem da forma como você quer ver, esse é o ponto, né? Então, voltando a justamente esse gancho. Mas sim, é muito legal, o pessoal costuma trabalhar muito, né? Análise de fluxo de caixa, seja, ou até contas a receber, uma análise de inadimplência, ou contas a pagar, enfim, para um acompanhamento básico, ou até chegar no nível que é mais complexo, mas que a gente consegue montar um DRE da vida que dá o seu trabalho, tem que criar toda uma máscara, enfim, então, mas é
são possibilidades, né? A gente sempre consegue Ou fazer. seja, né, nós estamos falando aqui de um fornecedor que nenhum distribuidor pode deixar de ter dentro da sua distribuidora, certo? Certíssimo. E Matheus, com a Inovace, é parceiro da Andipet. Eu tenho certeza ali, né, que tem uma condição diferente para quem é associado da Andipet. Então, se você ainda não é distribuidor, esse é um dos grandes benefícios que a gente tem, né, de ter parceria com os nossos fornecedores É bom e sempre ter... lembrar isso, né? Exatamente. Eu Inclusive, sair adquiri... da associação, você tem que reajustar a mensalidade. Exatamente, Já- né? já Eu dobra o sou preço, cliente né? Inovace, tenho esse benefício até hoje, mais de 5 anos de cliente da Inovace, tenho esse benefício porque sou associada à Andipet. Então, se você é um distribuidor, quer conhecer um pouco do trabalho da Inovace, saiba que você tem esse benefício associando à Andipet. E né? tem condições especiais de verdade. Não é É de metade verdade. do dobro, tá? É de Legal. verdade É de mesmo. verdade. É de verdade mesmo. É isso aí. E a gente preza muito por parceiros, né, que valorizam isso, que valorizam a associação, é quem a gente tem que estar perto mesmo, enfim, não é só uma parceria pro atacado, a gente está profissionalizando o setor, né? Então, Sim. obrigado, né? Aproveitando para agradecer Exatamente. por tantos anos aí de parceria. Deixa eu voltar para um tema que é muito importante, né? Todas as indústrias estão cobrando muito esse KPI de planejamento e você vende um pacote de acessos, né, inicialmente, e aí teve uma alteração, agora meu time inteiro, eu coloquei para o meu time todo ter acesso à vida deles no BI. Então é importante que quem está nos assistindo também saiba que hoje o meu time não consegue fazer um planejamento se ele não olhar para o BI. E ali está só a vida dele. Você não precisa abrir a tua empresa para o vendedor, é a carteira dele, você consegue segmentar só aquele fornecedor ou os fornecedores. O BI ele é uma ferramenta de gestão, seja qual for o gestor que está utilizando, até mesmo um vendedor. Claro que o percentual hoje de empresas que a gente atende que tem o BI na mão do vendedor é muito menor pelo fato de que, né, isso implica nas questões de custo, até do dia a dia do vendedor, às vezes culturalmente, enfim, né, a equipe. Então, a gente tem sim essas possibilidades, a gente consegue criar acessos que são restritos, onde a pessoa que estiver acessando, até um supervisor, ele cuida de uma determinada quantidade de vendedores ali, eu quero que ele veja só o dado das pessoas que são da alçada dele. A gente consegue limitar esse acesso, né, e isso é muito legal também. E até para o vendedor, além do BI, a gente tem uma outra ferramenta que foi desenvolvimento da Inovace, o BI, que vocês chegaram a conhecer e utilizar, inclusive, que é uma ferramenta que é como se fosse uma amostragem de um BI na mão do vendedor, focado em oportunidade, em acompanhamento de poucos indicadores, super direcionado, não tem toda essa abrangência de customização e manipulação de telas, até para focar mais e ser mais rápido, né? Que é uma ferramenta mobile que foi desenvolvida pela Inovace, é uma ferramenta nossa, para o vendedor utilizar no campo também. Então, também é uma forma da gente entregar um BI, entregar inteligência, entregar um pouco mais de direcionamento para o vendedor no campo de uma forma mais rápida. Matheus, a gente sai agora do foco da distribuição e vamos falar um pouco agora do foco na indústria, né? A gente sabe que você também tem parceria com a indústria, que faz essa integração entre distribuidor e indústria, né? Na leitura de dados. Hoje existem muitos a maioria dos fornecedores são integrados com os distribuidores, mas existem formas ali diferentes, né? Com você, como funciona? Qual é o foco da Inovace com a indústria? Como que está esse serviço? A Inovace, além de trabalhar nessa frente de BI, nós somos integradores de sellout, né? Das grandes veias nossas de trabalho lá dentro. Então, nós capturamos todo o dado dentro das distribuidoras de uma determinada indústria, de uma determinada marca, e retornamos para essa indústria como o produto dela, qual está chegando no ponto de venda, né? Então, essa captura de dados do distribuidor. Isso a gente faz hoje com Premier Pet, com Ouro Fino, Organati, Aleri, Averte, Virbac, exatamente. Então, né, são vários aqui, não vou nem conseguir citar todos, com certeza vou esquecer algum, mas são vários que a gente faz. São grandes indústrias, né? São grandes indústrias, né? São algumas multinacionais, algumas indústrias com atuação no mercado humano, além do mercado veterinário, grandes animais, pet, então, assim, é uma abrangência bem legal e a gente vem trabalhando forte nisso, né? Então, assim, a ideia do sellout que nem você falou, são vários fornecedores hoje que existem. E a gente atende hoje, a maior parte das indústrias possuíam um integrador de sellout e optaram por trabalhar com a gente no lugar desse integrador que tinham,
pelos diferenciais que a gente tem, de validação, de atendimento. Então, assim, todo esse viés, esse conceito que a gente falou de BI, é a mesma equipe, entendeu? Que trabalha com o sellout, que a gente tem esse viés de trazer essa questão de atendimento, aproximação, né? Então, assim, esse negócio de, vamos fazer uma reunião presencial, vamos conversar no escritório, fazer um alinhamento legal, fazer um treinamento com a equipe, entender esse dado de sellout. A gente entrega também esse dado, além de entregar ele via banco de dados, enfim, a gente entrega também um BI para a indústria poder acompanhar essa... Que é muito semelhante ao nosso, né? Exatamente, porque assim, aí vem, a gente entrega o dado. No caso do BI, a gente lê o dado do RP. Ali a gente cria o dado e entrega o dado. Então, vamos entregar a análise junto, né? Então, esse é o conceito também. E eu posso até trazer aqui um feedback, né? A gente tem vários parceiros na distribuidora, e quando a gente está falando de multinacionais, na maioria das vezes eles precisam que a matriz homologue essa integradora, é um processo mais lento, tem que ser aquela empresa, porque tem que ser uma multinacional também, eu já ouvi algo do tipo. Sim. E assim, é tão lento, os dados não validam como não bate com o nosso sistema, toda hora eles encontram alguma inconsistência, aí tem aquela coisa de, até 3% a gente tolera. Eu falei, gente, 3% é coisa pra caramba. Não existe. Com a Inovace, é a coisa mais simples do mundo. Eu recebo uma mensagem no WhatsApp e já consolida, eu tenho duas indústrias que você fez a integração, então aparece uma em cima, uma aqui embaixo, vem venda, devolução, bonificação, é isso. Digita seu nome embaixo, valida, ok. Eu nunca precisei fazer uma correção. Os dados sempre estão batendo em 100%. A gente não trabalha com essa margem de erro percentual normal, né, do mercado. Pois é. Porque assim, a gente está falando de faturamento, a gente está falando de número, a gente está falando de venda. Então, Não assim, tem como dar errado. 1%, né? Não pode quando dar. a gente fala de rebate, de ação, de campanha, não funciona assim. Então, você não bate uma meta por 98, tava lá os 3. Exatamente. E aí você pega, a gente trabalha com indústrias de todos os tamanhos possíveis, né? A gente tem indústrias bem menores do que algumas que eu citei aqui, indústrias tão grandes quanto Premier, Orofino, essas, né, gigantes que a gente comentou. E eles têm padrão de distribuição totalmente diferente. Então, assim, o distribuidor também é muito diferente. Então, a gente se adapta a esse cenário, né, fazendo essa integração. E, assim, a confiança no dado, né, Diego, que tu comentou, a Inovace, além de ser viciada em automatizar processos, a gente valida as coisas o tempo inteiro. Então, por isso que o dado ele não vai ficar discrepante de uma hora para outra. A gente tem processos de validação que acontecem o tempo inteiro nessa base, para não deixar para acontecer só na virada do mês, aí vai ver o dado já está, né, virado do avesso, enfim. Então, a gente tem esse processo de ir validando e cuidando sempre, né, dessa qualidade do dado que acontece lá dentro internamente. Além do fato de, um dos grandes pontos que a gente tenta trazer para o sellout é o distribuidor. Trazer ele na parceria. Então, que nem você comentou, você recebe uma mensagem automática via WhatsApp e tal. Além disso, a gente entrega para a indústria a possibilidade da gente elaborar um BI customizado para o distribuidor ter acesso inerente daquela integração que ele participou de sellout. Aí o distribuidor vira nosso integrador. Você tem uma ferramenta lá com a nossa logo montada em conjunto com a indústria para você acompanhar os painéis dessa integração que você fez, você é o nosso parceiro já. A gente entrega esse dado para você. Então, você visualiza esse dado diariamente, você tem acesso a isso também. Isso ajuda, a gente se conversa, entende o cenário do distribuidor. Para justamente trazer o cara para a parceria e entender o lado dele. Porque o distribuidor também tem dificuldade, que nem você comentou. Toda a vida, né, tem problemas, tem inconsistências. A gente volta na questão do tempo, né? Hoje eu tenho fornecedores integrados, né? Com Power BI e tenho integrações ainda muito manuais, né? Você acha que isso está migrando? Então a gente está caminhando assim, né, nessa integração indústria-distribuidora? Eu acho que o mercado pet, o mercado veterinário como um todo, ele já está muito maduro quando a gente fala de captura de dados sellout. Hoje a gente não tem mais dificuldade em capturar dados com os distribuidores. Como 7 anos atrás, quando a gente começou, a gente tinha bastante dificuldade. Verdade. Hoje já é algo mais no dia a dia. O distribuidor ele entende essa necessidade, essa importância, e a gente está aqui para ajudar para que esse processo seja mais bem executado. Porque ele ainda, em algumas vezes, é um calo. Sempre aprimorado, né? Sempre tem que melhorar. A gente está buscando entregar algo diferente, algo mais profissionalizado e que seja mais fácil de lidar. Mas a gente está caminhando para evoluir para leituras além
do B2B, né, do mercado de distribuição. Então, a gente está indo para o varejo, a gente está começando a ler redes de lojas, enfim, principalmente no mercado de grandes animais, especialmente, né? Para capturar também um dado diferente, né? Não necessariamente capturando a pessoa física, até porque a gente não pode, mas capturando um pouco do que é vendido, né? Do preço praticado daquele produto na loja, do volume de venda que aquela loja tem. Então, isso você já está falando da ponte indústria, varejo ou distribuidor? Varejo. A gente integrar, especialmente os varejistas maiores que compram direto com a indústria, né? A gente chega no varejista e entende o que ele passa para o consumidor final. Ali o nosso interesse não é saber quem compra, diferente do caso do distribuidor, que é saber qual é o ponto de venda. Ali a ideia é o preço, é quanto vendeu, é o estoque dessa loja, entender um pouco melhor. E eles devem conseguir fazer uma gestão de canal direto e indireto, de forma separada, performance. Exato. E aí vem vários benefícios que a própria distribuição já tem também, né? Aí é direcionamento, campanha, ação, acompanhamento disso, mudança de estratégia em tempo hábil. Então são vários os benefícios que a gente consegue nessa linha. É uma evolução legal. Falando aí já de futuro, né, Matheus? Assim, o que você vê de tendência em dados para o mercado pet? O que é inovar se vê? O que você enxerga para o futuro? Hoje se fala muito de AI, né? De inteligência artificial aí, é uma linha muito comentada, assim. A própria Microsoft, que é a nossa parceira, né? Porque a gente trabalha justamente com o Power BI, lançou o Copilot recentemente, é uma ferramenta nova, é algo que eu acho que tem futuro, vai avançar muito, né? E quando a gente fala de futuro, de avanços, assim, eu acho que o mercado está caminhando muito para utilizar essas tecnologias para acender alertas, especialmente, né? Então, assim, entender um pouco de como esse dado está se comportando para que antecipadamente ou ativamente, talvez não de forma passiva, eu consiga tomar decisões em tempo hábil para mudar uma estratégia, fazer um direcionamento diferente. Então, focado em alertas. Eu acho que esse é o caminho que essas tecnologias estão vindo para auxiliar. Então, você não está vendo, então, num futuro próximo, um Copilot lendo um Power BI e trazendo oportunidades. Ele tem essa integração, né? Mas como ainda é muito novo, a forma como ele opera ainda está evoluindo muito. Entendi. Eu acho que ainda é um pouco cedo, né, para falar isso. E eu acho que o intuito de todas essas tecnologias, aí, numa opinião particular minha, no meu ponto de vista, não é para revolucionar e deixar ninguém em casa trabalhando. A ideia é que a gente consiga avançar e ter algumas ações mais ativas e às vezes em um tempo diferente. Mais velocidade, né? Exato. Não necessariamente mais rápido e nem mais devagar. É no tempo certo. A gente entendeu o alerta quando ele deveria acontecer. Então, acho que é muito disso também. A gente tá ser mais assertivos. Então, tá falando de IA, né? Eu já tive uma experiência de printar um planejamento do vendedor, e aí eu print de um Excel, jogado dentro do ChatGPT e pedir assim, faz uma análise desse planejamento, oportunidades, situações mais críticas, etc. Vem muita coisa interessante daí, né? Então, assim, a gente vem orientando o time, porque assim, tecnologia sempre tem, o problema é a pessoa, né? O que ela faz com a tecnologia. E quando você falou do GPT, por exemplo, a minha equipe internamente usa o tempo inteiro, né? Isso no dia a dia do desenvolvedor, no dia a dia nosso lá dentro, assim, isso ajuda muito. Né? Aí não é uma questão de como vender isso para o mercado, como agregar isso numa análise de dados, mas é o dia a dia ali, e isso já facilita muito. Então, isso acho que é uma das principais utilizações que a gente está tendo hoje dessas ferramentas, é isso. É integrar isso no dia a dia do analista, do desenvolvedor, da pessoa que está trabalhando com isso, porque, no fim, voltando lá no começo da nossa conversa, é sobre negócio. A parte de tecnologia a gente resolve, entendeu? A questão de negócio, a gente ter uma cabeça voltada para entender o cenário é o grande ponto, é o grande diferencial disso tudo. E fazendo um gancho, né, numa experiência própria, inclusive esse painel eu já mostrei para toda a rede, todo mundo sempre elogia. O Diego é o meu melhor vendedor. Começa a pedir 10% dessas vendas. Você fale como que um distribuidor pode acessar, né, fazer essa integração com vocês, qual o período, né, que leva, como que funciona essa integração. E aí eu vou trazer esse case porque, assim, a gente que trabalha na gestão, a gente trabalha na rua, atendendo cliente, acompanhando vendedor, eu recebi uma ligação de um vendedor para fazer uma venda de 250 caixas de um produto que eu vendo para um tal cliente. Eu falei assim, nossa, legal, um volume bacana, 250 caixas e tal, medicamento. Eu falei, ok. Mas espera aí, qual é o cliente? Eu abri no celular, eu estava dirigindo.
Eu abri o celular no sinal, filtrei o cliente, coloquei o produto que ele queria e coloquei 24 versus 25. O cliente, no ano passado, tinha comprado 1.000 caixas desse produto. Nós estamos no mês 6, ele só tinha comprado 200. Eu falei assim, cara, sim, nós vamos fazer uma campanha para esse cliente, mas só se ele entregar o volume do ano passado. Porque senão nós vamos fechar o ano, ele vai entregar menos do que o ano passado. Ele falou assim, nossa, mas é muito. Eu falei, cara, bota porque o cliente já comprou esse volume Tem ano potencial. passado. Ele saiu de 200 caixas que ele estava ofertando para 800 caixas. Gente, isso parado num sinal vermelho, 2 minutos, a gente faz uma análise dessa. Então, você distribuidor, pega aqui, ó, pega essa dica de nós dois aqui. Se você ainda não tem a Inovar, se não trabalha com Power BI, grande parceiro da Andipet, Matheus, como que faz para adquirir E o que o precisa ter, programa? né? Precisa ter, como assim, que faz para adquirir? Basicamente, qualquer distribuidor, qualquer lojista, indústria que estiver nos assistindo é o nosso público-alvo, né? Então, assim, a ideia é a gente conversar, trocar uma ideia, acessar o nosso site, inovace.com.br, de forma rápida e, enfim, a gente evoluir para entender cada cenário. Mas é tão simples quanto a gente fazer uma conexão num sistema, né? Conectar no ERP, trazer essas informações e a gente tem um prazo aí de 20 a 30 dias. A gente entrega já uma primeira versão, validado, dado confiável, primeiros painéis, já marca uma reunião para customizar, já pensa nas análises que tem internamente, o que queria montar. Então, é isso. Essa é a nossa agilidade de integração. Então, o foco é a gente entender o cenário de cada um, entender quais são as necessidades, montar uma proposta em cima disso, né? Com condições especiais para os associados Andipet, claro. Maravilha. Isso E, ó, aí. eu preciso deixar uma coisa muito clara, assim. Pessoal, é muito acessível. Eu não vejo mais a Inovace é uma ferramenta que, né, faz parte da cultura da empresa. Meus vendedores, mesmo que você falou, meus vendedores não conseguem hoje fazer o planejamento deles do mês se eles não estiverem olhando o Power BI, né, a vida deles ali. Aí vai ficar olhando média de faturamento atual ou o potencial do cliente, isso né? aí. O potencial está dentro do Power BI. Então, é algo hoje, é uma pedra fundamental, não tem como dar esse passo sem essa ferramenta. E o melhor de tudo, né? Eu acho muito acessível por tudo que ela Que ela entrega. entrega. Isso Sim, mesmo. de fato. A ideia é justamente isso, é que agregue, né? Que agregue algo que seja factível para todo mundo. A gente atende todos os níveis de empresa, né? Com faixas de faturamento de todas as possíveis. Então, assim, a ideia é a gente montar o que for necessário para cada um, enfim. Então, esse é o nosso objetivo. Legal. Eu vou para a gente encerrar, eu vou nesse último assunto. Você disse que a integração indústria-distribuição está andando bem, profissionalizada, legal. Está muito distante o distribuidor conseguir integrar os seus clientes, o RP do varejo? Você já vê isso no futuro O próximo? distribuidor O distribuidor começar a integrar? é um desafio bem grande, assim, no meu ponto de vista, ainda não está amadurecido o suficiente, porque a indústria ainda tem muita dificuldade em ler as grandes redes. Tá. Então, eu acho que a gente chegar no médio pequeno e e pequeno médio. varejista vai ser um desafio tão... O maior tão desafio está grande por quanto. conta do RP deles? Você O maior vê? desafio está por cultura Tá, e desafios técnicos. entendi. É uma balança ali. Entendi. É um dos maiores desafios que a gente vê Isso hoje pra nessa gente viraria questão mina de ouro, captura. né? A gente tem em tempo real rupturas, por exemplo. A gente está trabalhando nisso, a gente está tentando fazer de tudo nesse sentido, mas eu acho que é um futuro interessante. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio no nosso podcast. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Priscila, mais uma vez, obrigado. Mais um episódio. E hoje a gente está, pessoal, com um assunto que deu muita repercussão, né? A gente já trouxe uma outra empresa de tecnologia para conversar, procura aí nos episódios. E agora a gente vai trazer de novo esse tema para a mesa, que é muito pertinente. Acho que foi um dos episódios que a gente teve mais curtidas. E para o tema de hoje, a gente trouxe um Pronto, especialista você para vai falar, né? apresentar nosso convidado de hoje. Hoje, pessoal, nós estamos aqui com Eloy. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio, né? Legal, do podcast obrigado. da Andipet. Tremendo prazer estar aqui com vocês, Diego, Priscila. Muito legal estar aqui com a Andipet, a gente poder falar um pouquinho a respeito desse desafio que é hoje para as empresas acompanhar essa transformação através da tecnologia. É isso aí. Bom, é um super parceiro, né, da Andipet, mas para a gente não começar errado, vamos lá. Como se fala o nome da empresa? É
TOTUS, como que a gente pronuncia e Acho por que quê? todo mundo faz essa pergunta para ele. Essa Tenho certeza. é a Conta. pergunta que eu mais ouço. É fantástico como dá essa confusão, mas não tem jeito, né? A gente grafa o nosso nome com V, né? Mas ele tem um motivo. A gente escreve desse jeito porque, na verdade, é uma palavra em latim, que ela tem o significado de tudo ou todos. Né? E esse realmente foi um nome novo que a gente deu para a empresa à medida que ela foi crescendo e evoluindo, e a gente desenvolvendo novas soluções, a gente comprando outras empresas e agregando no nosso portfólio, a um ponto que a TOTUS saiu de um mercado menor onde ela estava, e ela hoje atende todo tipo de necessidade, de todo tipo de cliente com tecnologia, e aí a gente achou que era muito apropriado a gente trabalhar com um nome que representasse isso adequadamente. Por que hoje um associado que está no ERP mais modesto trocar por um Intor? Que você vê algo de imediato, a vantagem é essa aqui. Eu acho que é bem o ponto que a gente começou falando, ou seja, é a adaptabilidade dele para o segmento distribuidor atacadista. É diferente, você fala de uma solução de gestão. Solução de gestão, ela tem como objetivo garantir a boa gestão dos seus negócios, né? Um ERP, essa é a função dele. Então, ela vai controlar teu estoque, vai controlar teu inventário, vai controlar tuas compras, tuas vendas, vai gerenciar toda a parte financeira, fiscal, contábil, vai deixar o teu negócio sob controle, vai permitir você dormir tranquilo, como a gente fala, sabendo que o teu DRE, ele é confiável. Que o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu é confiável. Mas no meio dessa brincadeira tem um monte de particularidade. Porque o distribuidor atacadista, ele não compra do mesmo jeito que outros negócios compram. É diferente, por exemplo, a indústria comprando, o varejo comprando e o distribuidor atacadista comprando. É diferente ele vendendo, é diferente ele fazendo entrega, ele fazendo logística. E é aí que uma solução como o Intor brilha. Porque dentro dos processos dele, que são processos que a gente fala, toda empresa compra, toda empresa vende, mas no meu negócio, comprar é diferente. No meu negócio, vender é diferente. No meu negócio, gestão de estoque é diferente. E essa é a natureza do Intor, de entender essa particularidade do segmento distribuidor atacadista, né? E a gente trabalha em várias verticais dentro desse segmento, né? E a de PET é uma das que mais tem crescido, né? PET, VET é uma das que mais tem crescido. E a gente tem conseguido realmente ajudar eles a crescerem mais. Uma das métricas que a gente fala com muito gosto, quando a gente analisa normalmente rankings de empresas que usam soluções de gestão, a gente compara os clientes que usam o Intor e que usam outras soluções, a gente vê que historicamente eles têm conseguido crescer mais rápido que o mercado. A gente não quer dizer que isso é culpa do Intor ou benefício do Intor, mas sem dúvida que você ter uma boa gestão na tua mão faz diferença para o teu negócio. O Diego fala com mais propriedade, porque ele já é cliente, né? Mas eu que não sou, assim, Eloy, assim, uma das grandes dificuldades de se adquirir um novo, né, RP ali é a questão da troca, né? Não tenha dúvida. Perder histórico, dá frio na espinha, né? Exatamente. Toda vez que a gente até pensa em evoluir para algo que tem ali uma entrega melhor, mas na hora que a gente pensa nessa mudança, hoje o que a empresa oferta assim de suporte para que realmente seja, né, mais fácil essa mudança? Perfeito, Priscila. Acho que vamos abordar primeiro o ponto fundamental, né? Trocar sistemas é sempre uma dor, e é a pura verdade, né? Tinha um cliente nosso que falava, eu prefiro trocar de mulher do que trocar de sistema, né? Porque o número de dor de cabeça que eu acho que eu vou ter é enorme, né? E aí ele falava, eu não troco a minha mulher, também não troco o meu sistema. Então, é exatamente a brincadeira que ele fazia. A maior dificuldade dele Porque deve ser essa para fechar um contrato. É muito difícil, porque você já está com ele instalado, bonitinho, operando, todas as suas áreas utilizando ele, etc. Como é que você fala assim, o que vai acontecer? Então, eu sempre digo que você não deveria trocar de sistema por trocar de sistema. Né? Acho que primeiro começa você olhando para dentro e falar, por que eu quero trocar de sistema? Qual que é a dor que eu estou querendo resolver? Qual que é o problema que eu preciso lidar? Ou seja, às vezes está tudo bem, não tem nada demais. Você fala, está tudo funcionando, então por que se mexer com esse bicho de 7 cabeças? Mas daqui a pouco você olha e fala, poxa, eu estou conseguindo crescer nos novos canais digitais que estão se abrindo o tempo todo? Eu estou conseguindo, eventualmente, melhorar a minha efetividade da minha compra, da minha venda, usando IA, eventualmente, para prever melhor o que eu compro, prever melhor o que eu vendo, fazer melhores ofertas para meus clientes? Quer dizer, então, às vezes tem oportunidades ou de você crescer, oportunidades de você melhorar a tua margem de lucro, ou, eventualmente, novos desafios que você quer superar e que você sabe que a tecnologia é veículo,
E aí sim você pode ter um motivo para trocar. Então começa por aí o diálogo da troca. Nossa, fantástico. Chegam clientes para mim às vezes falando, eu queria trocar por vocês, porque eu acho que vocês são muito legais, grandes, confiáveis, etc. Mas vai me dar dor de cabeça. Eu falo, mas está funcionando? Então tá bom, então não troca. Os vendedores não gostam quando Não eu falo gostam, isso. imagino. Né? Eles não gostam muito, mas eu falo, eu já fui varejista, já fui distribuidor muitos e muitos anos. Já tive do lado do balcão de vocês muitos e muitos anos. Eu sei quanto doía. Então, se eu não conseguia dentro de casa ter um consenso de que nós vamos ter um benefício, nós vamos ganhar, aí a própria organização luta contra. Porque Nossa. todos os seus departamentos vão falar, mas já está funcionando. Por que eu vou me meter com isso, não é verdade? Isso. Mas você recomenda, por exemplo, eu vou migrar contas a receber, contas a pagar, estoque, tudo isso é lançado antes da migração. Sim. Ou começa eu termino essas contas aqui e começo do zero dentro do zero. O normal de uma migração é você migrar para dentro do novo sistema, que a gente chama dos saldos ou as posições iniciais de cada coisa. Então a gente tem um dia de corte, um dia da virada, né? Então até lá você está operando no sistema antigo. Quando chega no dia da virada, normalmente é aquele momento em que a gente tira uma foto de como está uma série de coisas. A gente já, obviamente, ensaiou e testou esses cortes com antecedência, a gente fez vários ensaios de fazer isso, para que quando chegue no dia, a gente vai executar o mesmo processo. A gente vai tirar uma foto do teu contas a pagar, do teu contas a receber, etc e tal, e vamos migrar esses saldos para o sistema novo, numa carga inicial, para que no dia seguinte, quando você voltar a operar, como é que estava a tua linha de crédito, os teus clientes já estão na mesma posição, os teus estoques do jeito que eles estavam anteriormente. Então, isso é como a gente normalmente faz. Raramente se dá uma carga de histórico de movimentos. Entendi. Porque os sistemas, normalmente, eles têm bases de dados muito distintas entre si, e é muito difícil, às vezes, você pegar todo o teu histórico, do tipo, cada movimento, cada lançamento. O ideal é esperar acabar de um e iniciar dentro do zero no Normalmente outro. se faz uma virada de chave de um dia para o outro, que é o famoso dia do go live, como a gente fala. O e-mail que tá defasado, às vezes você vai jogar um monte de lixo para dentro de uma base nova, né? Não, total, mas também pensa em quanto tempo vai levar para você checar limpeza, né? você fazer essa limpeza. O trabalho braçal que leva para você fazer essa cadastro checagem, de produto, tudo consegue exportar. Tudo a gente normalmente leva. Cadastro de produto, cadastro de fornecedor, cadastro de cliente, isso tudo vai. O que vai são mais aqueles movimentos que tem dia a dia. Movimentei o estoque. Né? Tirei um produto, entrou um produto, etc. Isso são tudo movimentinhos individuais. Esses vários movimentinhos individuais é que a gente normalmente não leva. Até o final do episódio você perdeu todos os seus medos, tá vendo? Tá simplificando. Não é tão complicado assim. Eu tô dizendo, o bicho de 7 cabeças, de novo, ele não é tão feio quanto se pinta, porque realmente a tecnologia evoluiu muito. E a gente hoje em dia consegue, como eu falei, às vezes em 3 meses, 4 meses, fazer uma virada. Muito tranquilamente, mas eu sempre advogo muito por esse ponto. Se você não entendeu por que você quer mudar, não mude. E se você não conseguiu convencer a tua organização da importância de mudar, também não mude. Porque efetivamente o pessoal vai lutar contra. Eles falam, não, mas eu já estava funcionando, a telinha já era assim, a tela agora é diferente, eu apertava o botão aqui, agora eu aperto o botão ali. Por que a gente está fazendo isso? Eles têm que estar embarcados. A primeira briga para você ganhar não é nem de você achar o sistema certo para o teu negócio. A primeira briga é de você definir claramente o motivo e de você trazer todo mundo junto, porque é uma questão cultural. De você ir para um outro patamar de empresa com uma solução que vai te permitir continuar crescendo. Ótimo. Ô, Diego, você trouxe aqui um exemplo de uma empresa que fatura aí em torno de 1 milhão. Mas, Eloy, hoje, a TOTVS, ela é uma empresa para qualquer... Ela é uma solução para uma empresa de qualquer porte ou ela tem um porte mínimo ali para atender? Eu acho que tem um porte mínimo de cliente que vai usar uma solução de gestão integrada, como são as soluções que a gente faz, né? As nossas soluções, elas fazem uma integração completa de toda a operação do teu negócio. Então, da entrada do pedido, da entrada da nota fiscal de compra, a gestão do estoque, depois a venda, a contabilidade, o financeiro fiscal, ou seja, integrar isso tudo é importante a partir de um certo porte de empresa. Tem muitas empresas que trabalham com um contador externo, tem muita empresa que só faz a emissão da nota fiscal, que não tem uma profundidade de estoque muito complexa ou não está tão preocupado assim. Então, tem gente que às vezes está num começo muito embrionário e fala, poxa, eu não tenho ainda porte para isso.
isso. Mas a partir do momento que você olhou e começou a perceber que você já está tendo uma necessidade de fazer uma gestão mais integrada, um pouco, você começa a se ver no mundo das planilhas de Excel, onde você tem um monte de Excel para cá, um monte de Excel para lá, e nada se conversa com nada, e você já não sabe mais ter os números de verdade, a hora começou a ficar perigoso para você continuar crescendo. E aí, normalmente, as pessoas procuram a gente para a gente poder botar uma gestão integrada dos negócios, né? A gente fala que às vezes é a briga do Excel. Então, chega o pessoal na hora da reunião e fala, não, o meu Excel tá certo, o meu Excel tá certo, o meu Excel tá certo. Fala, cara, ninguém deve ter um Excel correto, porque provavelmente nenhum dos números está se conversando, porque as fontes devem ser diversas. Quando você tem um sistema de gestão integrado, tem uma única fonte da verdade. E aí é onde a gente normalmente entra. Mas a gente tem clientes que às vezes faturam $500 mil por mês. Entendeu? 400 mil por mês, etc. É um projeto que é adaptado ali para ele. E é adaptado o preço, inclusive, para ele de acordo com o tamanho. Agora, sim, eu vi uma oportunidade, porque é uma ferramenta da TOTVS para o varejo, e eu tenho a ferramenta deles, que é o Intor. Existe a possibilidade de, no futuro, a gente conseguir integrar com o RP Varejo Online e o Intor? Eu conhecer o meu estoque que está na loja? Sem dúvida nenhuma. Eu Futuro acho que, ou isso tu já tem? Eu acho que são... a gente acabou de trazer a Varejo Online para o ecossistema, ela começou no começo do ano. Nós estamos trabalhando realmente nas integrações da Varejo Online com outras soluções. O Intor é com certeza uma delas que a gente está trabalhando, até para a gente poder permitir essa troca de dados e até mesmo para aquele... Existem distribuidores que estão verticalizados. Existe o cara que ele é um distribuidor e também é um varejista. E ele quer ter essas operações integradas, né? Então, a gente já tem casos de clientes funcionando com integrações que a gente fez muito mais customizadas, mas a gente está tentando trazer isso para o produto padrão. Então, isso é muito possível. É muito, totalmente possível. Até por causa desse tipo de necessidade que é de uma inteligência maior, né? Então, e a gente está falando de soluções, no caso, quando a gente fala de varejo pequeno, eu estou falando da varejo online, que são soluções que começam em R$300 por mês por cliente. Aí ele me falou esse preço no bastidor, eu falei, então, não, impossível. Não, Quanto é o sistema? R$300 por mês. Eu falei, não, então o setup deve ser milionário. Aí, R$1.000. R$1.000. Entendeu? Então Você tem noção mas é uma solução voltada para o varejinho pequeno. Varejo pequeno, mas ele vai ter a parte fiscal, ele vai ter geração de SPED, vai ter vai ter controle contábil, vai ter consideração de cartão de crédito, tudo que ele precisa da operação básica dele funcionar. Aí essa instalação toda remota, tudo fácil. Isso a gente faz tudo remoto. Esse tipo de cliente a gente sobe em menos de um mês. Cara, dá mais trabalho pro cara preparar os cadastros dele pra gente subir do que a gente implantar a solução. Só me deixa explicar um pouquinho por que eu quero essa integração, Claro. porque alguns lojistas ficam desconfiados. Ah, vai acessar meu banco. Gente, não, eu só vou ter acesso ao que eu te vendo. Perfeito. Isso que é muito importante. Para quê? Para que eu faça a gestão do teu estoque. Para que eu economize tempo do meu vendedor, para que ele se preocupe em fazer o teu giro. Sim. E não ficar te repondo mercadoria. Para mim é um desperdício. A gente investe uma fortuna num profissional que chega lá para fazer reposição de mercadoria. Não é o que eu quero. O vendedor ele tem que estar preocupado em fazer o sell-out out, o giro da loja. E eu sabendo o estoque em tempo real, eu vou saber necessidade de reposição, o que está parado no teu estoque que eu preciso agir para fazer giro, eu posso te ajudar a fazer esse giro desse produto. Então, eu só vou ter acesso nisso, especificamente nesses produtos, né, no que eu te vendo. Não, perfeitamente. Posso dar um exemplo no mercado de pet de um cliente da Varejo Online, que é a Petland, que vocês devem conhecer. Olha que legal, né? É um cliente da Varejo Online. Então, ele, as suas lojas próprias e os franqueados dele utilizam Varejo Online. E aí eles fazem exatamente o que você está falando, ou seja, a Petland, ela não tem acesso direto aos dados do varejista, mas ele consegue ter essa informação do estoque subindo para o sistema, e o sistema, ele ao mesmo tempo, ele oculta do lado da Petland o detalhe, mas ele trabalha com esses dados para fazer, por exemplo, sugestões de reposição contínua. Isso é uma coisa que já tem no varejo online hoje. E ele já faz isso automaticamente pro cara que tá na parte compradora, na parte vendedora, perdão, da cadeia. Vou virar um vendedor dele agora, a partir de amanhã. Precisa profissionalizar o pequeno e médio varejo, porque, gente, eu não consigo entender um lojista parar o dia, a semana toda, só comprando. Falei, que tempo que você faz a gestão do teu negócio, cara? Você só compra. Para pra pensar, você só faz comprar. Tem fila de 10 vendedores pro cara atender. É insano. É isso. E para todo o ecossistema, né? Pra você ter ideia, assim, eu peguei o histórico de venda de um vendedor numa mesma loja, que ele visita semanalmente. Sim. Eu peguei as 4 semanas, os 4 pedidos são praticamente iguais. Eu falei, cara, o que você está fazendo de diferente nessa visita? Porque você está indo lá para fazer a reposição do que ele vendeu na semana passada e na outra semana. Cara, a gente precisa evoluir, né? Tanto no seu trabalho de consultoria, quanto da loja. O dono, ele tem que estar olhando outras coisas. Ele para um tempo para fazer
do mesmo pedido, a compra do mesmo pedido da semana passada, Exatamente. né? E aí, Eloy, eu queria falar um pouquinho sobre inteligência artificial. A gente tem falado tanto disso, quanto isso tem acelerado, né, todo o processo de venda. Já está embutido isso no Sem endosso? dúvida. Como que tá Legal o isso assunto, dentro muito bom. das suas soluções? Perfeito. Eu acho que vocês pegaram um ponto fantástico. Uma das grandes promessas da inteligência artificial, e acho que já deixou de ser promessa, a gente já está vivendo essa verdade em muitos aspectos do sistema, em muitos lugares diferentes, é exatamente poder liberar, eu uso muito essa frase, eu falo, liberar o ser humano para ser humano. Isso. Tá? Porque você está falando do dono do negócio, que ele tem uma cabeça que consegue fazer umas reflexões, raciocínios e conexões que a inteligência artificial não consegue fazer, né? Só que ele está gastando o tempo dele para fazer um trabalho mecânico e repetitivo que uma inteligência artificial consegue fazer e até com mais precisão. Ela consegue analisar dados, às vezes com profundidade. Pega você, toda a sua... Vamos pegar esse exemplo que você pegou. Então, você tem N clientes seus, por exemplo, que você faz venda e você conseguiria jogar num Excel todos os produtos e todos os seus clientes e as compras deles e analisar e falar, poxa, aqui tem um padrão onde eles estão deixando de comprar produto XY. Você não consegue. A inteligência artificial faz isso em segundos e te recomenda exatamente o que comprar para cada um dos seus clientes. Hoje ela está então focada muito em oportunidades de reposição. Eu acho que é um dos lugares mais naturais onde ela nasceu, porque como ela é uma grande, a inteligência artificial é uma grande mastigadora de dados. Ela pode estar fazendo uma análise de balanço hoje. Pode. Né? Não, a gente tem ela sendo usada em vários aspectos do sistema, mas esse é um dos lugares onde tem maior, digamos, retorno sobre investimento. Legal. Isso. Tá? Porque no fim das contas, o que acontece quando o teu vendedor tira um pedido e você não tem um produto para dar saída? Você perdeu a venda. Sim. É ruptura. Certo? Você vai perder aquela venda, aquele dinheiro que fica na mesa. A gente sempre fala em varejo, em distribuição, Isso é que um dinheiro que você não módulo. vendeu, não vendeu. A gente está falando de um módulo Falando de específico. mais um módulo específico. É um módulo Que específico. pluga no Intore, que ele vai te ajudar você em fazer planejamento de compra, Esse eu não planejamento de transferência, reposição, etc. Fantástico. E usando inteligência artificial para recomendar, para você não ter que pensar na hora de fazer compra. Como que é o Então, nome dessa ferramenta? essa chama inteligência de estoque. É um de módulo estoque. chamado inteligência de estoque, pluga no Intor com IA para fazer isso tudo para Tá. você. É para reposições da distribuidora também. Exatamente. De oportunidade para... Vai olhar teu sell-in, vai olhar teu sell-out, vai olhar teu histórico de venda, etc. E vai te fazer previsões, vai te falar, olha, você, é isso que você falou, não precisa botar um pedido de compra. Tá aqui teu pedido de compra prontinho para você colocar com a indústria, né? E você não precisa eventualmente se preocupar com ele, só vai dar uma olhada, porque isso é outra coisa que a gente advoga muito na TOTOS, o uso do IA e o IH. A inteligência artificial e a inteligência humana. A gente acredita que um não funciona sem o outro. A inteligência artificial não substitui o humano. A inteligência artificial faz o humano funcionar melhor, mais eficiente, com mais inteligência. Então, o olhar do comprador continua sendo necessário. A diferença é ele ter que parar para preencher 500 mil linhas de produtos individualmente e ele tem um negócio pré-preenchido que ele vai olhar para aquilo que ele sabe que pode dar problema ou que é especial, ou um produto novo que lançou que ele precisa botar uma sugestão usando o feeling dele, que a IA não vai ter, e aí fazer uma compra mais assertiva, mais rápida e mais efetiva para a ponta. Na hora de sugerir um item para um cliente, Perfeito. você está olhando que em volta dele, vários desses clientes que estão no mesmo segmento compraram esse item e não, esse aqui é o único que não tem. Aí ele joga isso como uma opção? É um dos cenários. É um dos cenários que são possíveis. Sem Tá, dúvida nenhuma. isso é o módulo de força de vendas que faz. Exato, é uma inteligência de vendas. Entendi. É Não, eu não exatamente tenho a isso. tua ferramenta, né? Eu tenho o Intor, eu tenho o WMS, aí o resto a gente... Tem outras soluções Outras que soluções. se conectam com o Intor também. Mas eu tenho meu força de vendas, por exemplo, sou cliente há muitos anos. E para mim, eu sinto muita carência, né, de ferramentas no mercado onde o vendedor possa lançar o planejamento dele, o que ele planejou. Porque uma coisa é a tua sugestão. Olha, eu acho que você tinha que positivar esse item, eu acho que você tinha que vender para esse cliente este volume. Aí, ok, você está fazendo uma análise histórica, se ele cai, o que você quer recuperar. Legal. Mas às vezes, o feeling do vendedor na hora do planejamento, Perfeito. infelizmente, é uma ferramenta hoje que está no Excel. Eu não tenho no mercado algo que o vendedor Uma agenda, né? lance de o que ele roteiro. planejou vender para o trimestre, Legal. sabe? E assim, que faça um acompanhamento, é uma carência de vários, não só minha, mas eu sei que vários distribuidores têm essa carência de como integrar o plano do vendedor na máquina, sabe? Isso é uma boa provocação. Essa é uma boa provocação. Eu não saberia dizer de cabeça que a inteligência de venda já está pronto para isso, mas sem dúvida são os espaços em que a gente anda trabalhando para evoluir. Ou seja, e acho que vocês pegaram num ponto que é onde a inteligência artificial ela funciona muito bem quando você tem dados.
Quanto mais dados você tem, mais eficaz ela é para poder entregar soluções e respostas. E se a gente fala, poxa, será que eu consigo agregar o dado da sugestão do vendedor? Sem dúvida, isso vai ajudar a sensibilizar os algoritmos que estão por trás da inteligência artificial e que fazem as efetivas recomendações. Hoje ela trabalha com a melhor qualidade do que ela tem, e normalmente hoje é o sell-in, sell-out. Né? Sim, Mesmo exato. isso, é como eu falei, é tanto dado que se eu jogasse para o Excel e falasse você comprador ou você vendedor, analise o seu histórico do seu cliente e faça você a recomendação. Ele vai falar, cara, eu vou fazer a recomendação baseado no que eu estou acostumado. Bota 2 disso, 3 daquilo, 4 daquilo, etc. Ele não vai pegar esses dados e considerar. Por isso que eu estou dizendo que mesmo sem você agregar dados como esse, as ferramentas de inteligência artificial que já existem hoje, com os dados que estão presos dentro do seu banco de dados, já conseguem te dar aumentos de venda, redução de ruptura, aumento de margem, em taxas assim que eu estou falando de duplo dígito alto, falando de 20, exato. 30, 40% de crescimento em lugares em que você às vezes acha que já está no melhor da eficiência possível. Cara, será que você consegue trazer um case pra gente de algum cliente de vocês que ao adquirir a ferramenta explodiu assim? A gente tem alguns, assim, eu lembro, assim, me pegou meio de surpresa com o nome, mas eu lembro da Jurunense, por exemplo, que não é do segmento. É da minha área, da minha região. Da tua região, é da tua região. Eu peguei a Jurunense porque eu lembrei que ela é da região. É isso Então, a aí. Jurunense, por exemplo, que está usando a inteligência de compras, ela teve aumento, se eu me recordo, de 20 e poucos % em receita geral, depois que ela começou a usar a ferramenta, porque simplesmente ela estava tendo ruptura que ela não sabia. Não sabia que estava tendo ruptura. Cara, Entendeu? Ela teve coisa, uma que case redução, legal. ela teve uma redução de quase 40% de compra no estoque, porque ela comprava produto que ela não precisava. Ela super estocava, porque ela comprava Bacana. muito, ficava parado, o capital de giro paradão, e ela não conseguia botar esse dinheiro para uso em outros lugares. Então, esse é um case que eu lembro que ele trocou permite que a gente o fale RP. abertamente, trocou o RP, ele botou a ferramenta de inteligência de vendas, de WMS compras. também. Não me recordo se ele está usando o nosso Tá. WMS também, mas eu sei que a inteligência de compras que Tá. a gente botou lá Legal. mudou a vida do cara. A gente não Você combinou vê que isso é uma- aqui. Você vê que é uma coisa É pequena, um, né, é um cara? Agora uso, dá uma é percepção. um uso Uma da análise IA na parte de compras. Eu tô Pois pegando é. um lugar onde a E IA aí tá o fazendo impacto, diferença. pá, explode, né? Explode, é brutal. Você quer agora? Olha, não foi combinado isso aqui, eu sou um cliente. Não é meu mercado, material de construção que a gente está falando. E essa loja passou por uma revolução, realmente. A gente entra, é outra empresa. E a arrumação mix, porque provavelmente deve ter comprando apostado melhor. em mix. Tá comprando melhor. Assim, fantástico, viu? A diferença, ó, sem combinar. Sem Né? combinar, Eles você puxam conhece. um exemplo interessante. Peguei um da tua região. Então, Muito mas bacana. é esse tipo de coisa. A IA ela vem com essa promessa de trazer muito resultado melhor pra gente. E eu acho que quando a gente pensa, está muito ligado ao fato de que ela é uma nova tecnologia fundamental. A gente, com mais, vamos para a vida pessoal, né? Eu queria muito falar realmente, você falou do varejista, que às vezes tem dificuldade de botar um sistema Aham. melhor na ponta para ele. Quanto que ele, como pessoa física, está melhor hoje, por causa, ele consegue ser mais produtivo por causa do celular ou por causa da internet? Perfeito? Quer dizer, hoje em dia você consegue ser muito mais eficaz porque você tem um smartphone na tua mão e a internet funcionando por trás. A promessa da IA, e não é mais promessa, como eu te falei, tem resultado concreto e real hoje com a IA, ela é de evoluir você mais nessa direção. Então, a gente hoje está deixando o dinheiro na mesa porque a gente não está usando tecnologia no seu potencial total. O que você vê para a distribuição aí nos próximos 3, 5 anos? Boa. E que soluções você tem aí para isso? Eu Teu acho leque que de produto. Eu acho que todo o mercado de distribuição, como eu falei, um lado ele está sendo comprimido por margem, do outro lado ele está sendo comprimido pela própria indústria que está tentando chegar muito direto para o cliente final, né? Então ele tem muito da conversa do DTC, né? Do direct, ele está tentando bypassar até o próprio varejo às vezes. A indústria está tentando chegar às vezes direto no próprio consumidor. Mas há um desafio logístico de Brasil que é bem difícil de superar. Eu acho que toda a cadeia distribuidora atacadista ela tem um papel essencial num país de dimensões continentais como o Brasil, que eu tenho muita dificuldade de ver a indústria conseguindo chegar lá. Uma das grandes oportunidades, se a gente for falar desse ângulo, para a gente pensar nos próximos anos para o segmento, é como é que vocês vão conseguir preencher melhor o que eu chamo de territórios digitais. Né? Então a gente está muito acostumado com o distribuidor, ele está numa região física e ele cobrir bem aquela região geográfica onde ele está colocado. Então aquela região é minha região. Né? Mas quem está dizendo que você não poderia, por exemplo, estar atendendo clientes que estão em outros estados, que estão em outras regiões do país e por aí vai? Né? Quanta venda eventualmente não existe nos territórios digitais? Quanto que a gente às vezes poderia estar, por exemplo, num marketplace,
ou no marketplace B2B e fazendo vendas de pedidos que eventualmente os caras, você nem sabia que aquele cliente existia. Você tem solução hoje para me colocar online amanhã? Eu posso te colocar, a gente tem portal B2B, por exemplo, para que um varejista que eventualmente te descobriu na internet consiga eventualmente colocar um pedido para você e se cadastrar e você não sabia nem que ele existia. A gente tem soluções eventualmente para publicar seus produtos em marketplaces B2C ou B2B, de tal maneira que você não precisa ter uma presença digital, você pode estar usando e alavancado nas presenças digitais dos outros que já fazem investimentos. Você pega marketplaces que gastam fortunas para atrair tráfego para os sites dele. Você tinha noção da importância que você está falando. O que estão nos cobrando hoje é a pulverização, a essência da distribuição é distribuir. Sim. E isso é caro, porque Sim. quanto mais longe eu vou, mais caro Mais vai caro ficando. fica. Tem uma questão cultural, tem muitos clientes que só compram olho no olho olho. também, e eu sem preciso ter um vendedor. Imagina isso que nos pedem, tendo paralelamente os atendimentos diretos, as cobranças por preço, as cobranças por margem, precificação direta do varejo. Então, a gente precisa operar cada vez mais leve, ou Sim. então a gente não fica em pé. É isso mesmo. Então, hoje em dia, por exemplo, um vendedor, ele está falando muitas vezes com o varejista dele via WhatsApp, por exemplo. Né? E não tem problema. Uma vez que ele fez o contato face a face a primeira vez, ele criou aquela proximidade, agora ele consegue talvez tirar o pedido via WhatsApp e atender no mesmo dia, às vezes sem ficar batendo perna, 10 clientes, 15 clientes, 20 clientes, que antes ele levava um dia inteiro para fazer 4, 5. Né? Então, o digital consegue alavancar algumas coisas, mas claro, você vai ter que pensar em como é que você mistura as duas coisas. Para mim não é online, não é offline, é híbrido. Muito Como bom. é que você vai trabalhar com a tua força de vendas para falar, legal, uma boa parte dos seus pedidos você pode tirar no online, mas uma boa parte dos seus pedidos tem que bater perna e ir até lá para isso olhar aí. olho no olho, contar o estoque, Muito ver bom. se tá tudo em ordem. Então, assim, acho que não tem uma resposta certa para o jogo, mas com certeza tem uma solução que não pode ficar de fora, que é a tecnologia. A tecnologia é um elemento alavancador desse contexto que a gente está falando. É muito difícil fazer isso tudo que a gente está falando no manual, no Sim, Excel, no exatamente. papelzinho. Não e cabe por aí a vai. nós, né, você já tem a ferramenta, cabe a nós acelerar realmente esse processo para conseguir operar de uma forma mais confortável.